Olá, estamos em mais um estudo central e eu quero aqui te fazer uma pergunta. Você sabe como o sábado e o domingo se tornarão o centro das atenções no tempo do fim? Se você não sabe, fique conosco aqui, acompanhe o nosso estudo de hoje para ficar por dentro de tudo isso e muito mais. Esperamos você até o final. Olá, bem-vindo a mais um estudo central e hoje eu quero te perguntar uma coisa, você já é inscrito em nosso canal? Se você ainda não é inscrito, esse é o momento de você clicar no botão inscrever-se e fazer parte aqui dos nossos inscritos. E se você agora já se inscreveu, já faz parte dos inscritos, você é convidado então a colocar aqui nos comentários de onde você é, o seu nome, o que você tem achado do estudo da lição do trimestre. Então a gente gosta de ter esse momento de compartilhar com vocês. E aqui também temos um momento onde a gente coloca aqui os nomes de quem está sempre acompanhando a gente por aí. E eu quero mandar então um abraço especial para o Nivaldo Gomes, de Poconé, Mato Grosso. Olha, Poconé é uma cidade muito especial para mim, meu marido nasceu em Poconé. Então, Nivaldo, muito bom ter você com a gente. Lindinalva dos Santos, de Aracaju, também está aqui com a gente. José Carlos Oliveira, de São Sebastião, São Paulo, também aqui vai o nosso abraço. E ao Ilídio Delgado, também de Ilha de São Vicente, Cabo Verde, aqui também vai para você. E o Léuzio, de Moçambique. Olha só onde nós estamos conseguindo chegar com o estudo central, com esse canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Sorocaba. E é muito bom ter você aqui com a gente. E para que possamos alcançar mais pessoas, você tem que fazer uma coisa agora: compartilhar esse vídeo com seus amigos, com colegas, para todos estarem por dentro de tudo que está acontecendo aqui em nosso canal. E hoje eu não estou aqui sozinha, como vocês sabem, tenho dois convidados especiais e eu vou apresentá-los agora para vocês, que é o Dr. Éder Faustino. Ele é advogado da União Central Brasileira. Muito bom ter você com a gente. Obrigado, Laila, obrigado pela recepção. Estou feliz de estar aqui com vocês aqui e compartilhar esse tema tão importante aqui hoje. Muito bem. E temos também o Dr. Luiz Braga, advogado-geral da Divisão Sul-Americana. Uma alegria, Laila, poder estar aqui com vocês. E sabe o que é incrível? A última vez que eu estive nessa igreja foi quase 15 anos atrás. Ah, pouquinho tempo. Vê como Deus é incrível, né? Nos dá uma chance de tanto tempo rever amigos que, não vou dizer que eram pequenos quando eu vi a primeira vez, né? Mas que agora já estão grandes. Então é uma alegria poder estar aqui com vocês. A gente também é uma alegria poder recebê-los, estarmos juntos aqui estudando mais a palavra de Deus. E para nós começarmos, eu quero pedir para o Dr. Luiz orar para a gente, por favor. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse templo para louvar o Teu nome e para estudar mais da Tua palavra. Pedimos que o Senhor abençoe cada internauta que vai assistir agora esse nosso debate e que esse debate possa render frutos no coração de cada um de nós, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a lição que nós vamos estar estudando hoje é a lição número 12 e ela tem como título Precursores dos Eventos Finais. E o texto para memorizar, ela está em 2 Timóteo 1,7, que diz assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Durante o estudo dessa semana, nós vamos estar acompanhando algumas histórias que elas pronunciam os eventos do fim. E elas trazem pra gente várias lições e aprendizados. Então fique com a gente aqui até o final. Se você tem o seu guia, a sua lição, você pode acompanhar com a gente. Se você não tem, na descrição aqui do link desse vídeo, tem um link que você pode acessar a Casa Publicadora Brasileira e estar acompanhando durante a semana esse estudo. E claro, a Bíblia também traz aqui a nossa base de estudos. E nós vamos começar então com o capítulo 2 de Daniel. E lá nós vemos uma das profecias mais poderosas de toda a Bíblia. E conta então a história de um sonho, né? Nabucodonosor teve um sonho e Daniel fez ali essa interpretação, uma história que muitas vezes nós já conhecemos, mas vamos falar um pouquinho sobre isso e como que Deus, ele mostra que conhece o futuro e está no comando dele através aqui de Daniel 2. Como que vocês
Ô, Laila, Bem isso. eu queria primeiro falar um pouquinho mais sobre o verso para memorizar. Claro. A proposta de precursores dos eventos finais, Deus espera da gente uma característica diferente. E nós somos obrigados a respeitar isso. Por quê? Porque nós temos acesso a uma série de informações que os nossos antecessores, né, não tiveram. E quando quesita linguagem, é muito importante que a gente entenda que Deus é o criador da linguagem. A linguagem para ele é algo tão incrível que quando Moisés perguntou a ele qual é o seu nome, olha onde ele foi. Ele disse, o meu nome é Eu Sou. Ele usou um verbo para falar qual era o nome dele. Né? E lá na frente, quando João vai apresentá-lo, ele diz mais uma vez, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. Então veja, e o verbo que ele usou qual foi? O verbo ser. E quando você vai aprender uma linguagem, qual é a base de toda a linguagem? É o verbo ser. É o primeiro verbo que você aprende em qualquer língua. Ele é o mais importante. E em cima dele, sem o verbo ser, você não se comunica. E veja, Deus se apresentou usando o verbo ser. Ou seja, a linguagem para ele não é algo aleatório. E o verso para memorizar é uma pura interpretação. E a gente não pode passar batido nisso aqui, porque nós vamos interpretar a profecia. E ele diz assim, porque Deus não nos deu um espírito de covardia. O que ele está nos chamando? Vamos à batalha. Vamos à batalha. Mas que tipo de batalha? Olha que interessante. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder. Aí, onde é que está? De poder, de amor e de moderação. Então, veja, nós estamos vendo agora uma série de momentos proféticos que as pessoas começam a especular. E muitos começam a usar essa especulação para impor a salvação. Impor. Não é esse o nosso desafio. Nosso desafio é a razão. Por isso veio a profecia. É por isso que a profecia de Daniel 2 ela é tão incrível. Porque o que Deus está dando para nós? Provas. Provas. Entende? Ele quer que você desenvolva a sua fé. Ele quer que os internautas desenvolvam a fé. Porque ele vai trazer para nós aqui hoje nesse estudo provas. E antes delas acontecerem. E é aí que está a questão mais incrível de todas. Quem entende de história hoje, por isso a Igreja Adventista usa esse método, que é o historicismo, usa o elemento de usar a história para provar isso. Porque Deus nos deu essa profecia antes dela acontecer. Para que quando ela acontecesse exatamente como ele falou, nós pudéssemos crer que tudo aquilo que está para frente, a volta de Jesus, etc., vai acontecer exatamente como ele falou. E hoje isso aqui vai ser um tribunal, viu, Laila? Você vai ser a juíza. Olha só. Porque hoje nós vamos defender aqui usando provas. Entende? Então vai ser um estudo para nos transformarem em precursores dos eventos finais. Assim. Ou seja, esse realmente vai ser um momento especial. Né? Exatamente. E aí a gente vê essa primeira prova acontece ali quando Daniel interpreta esse sonho. E aí, o que ele está dizendo para a gente nesse momento? Veja, o que eu imagino, não há dúvida da época em que esses registros foram feitos, que foram antes dessa sucessão de reinos na história. Né? E era algo, imagina você, acho que só a sucessão, só a existência dos reinos que dominariam para frente, prevê-los já seria algo difícil. Prevê-los na ordem aumenta ainda mais o grau. E depois ainda o tempo é para ninguém ter dúvida de que há algo sobrenatural não é uma criação humana. Né? Que revelando-se Deus como um ser criador que tem o poder, que controla a história, mas com respeito ao livre-arbítrio. Porque ninguém que tomou decisões nessa história o fez forçado por ele. Né? Mas mostra um Deus que conhece toda a história do futuro e do passado, mas que tem um controle. Então, a profecia de Daniel 2, ela existe, vem para quem estuda, inclusive a história a partir dela, do texto ali, para não ter dúvida da palavra de Deus. E no detalhe da geologia. Os geólogos que estão nos assistindo aí podem saber disso. Até o metal
referência de cada reino usado na guerra é mencionado na profecia. Amigo. Não, eu me lembro, Luiz, eu fui dar um estudo bíblico uma vez para um professor de história. Ele era professor de história e era ateu. E aí ele passou por uma doença muito grave e ele entendeu que a sua recuperação foi algo sobrenatural, a esposa estava orando por ele, a família toda, e aí ele aceitou receber os estudos bíblicos. Eles me convidaram para dar estudo para ele. E eu sempre anunciava o tema da lição seguinte. Quando eu disse que era Daniel 2 e fiz uma introdução, ele falou assim, aqui está o meu maior problema. Porque eu não consigo, eu sou professor de história, não consigo crer no que vocês dizem a respeito disso. E eu passei a semana, eu tive que estudar história, eu conhecia a Bíblia, mas não conhecia história. E eu fui obrigado a estudar história, porque eu ia enfrentar um professor de história, o cara no meio universitário, o que eu ia fazer? E aí foi quando eu descobri a ligação desses metais da estátua com os reinos que sucederiam. Eu achei aquilo fantástico, nem eu conhecia isso. E aí eu fui preparado e orando a Deus, né? Porque eu ia enfrentar uma situação muito difícil. Como é que eu ia debater com ele nisso? Quando nós iniciamos o estudo, ele falou assim, Éder, esse estudo, se você quiser parar por aqui, porque eu poderia me batizar hoje já. Olha só. Ele também foi estudar para me combater. Ele foi estudar a Bíblia e eu fui estudar a história. E aconteceu que no dia fomos falar sobre a grandiosidade de Deus e o poder dele em revelar isso de maneira tão antecedente. E ele se converteu nesse estudo. Amém, amém. Que testemunho. Agora, Laila, nesse desafio aqui, é importante que isso não nos gere ansiedade. Né? E aí, é incrível como nós estamos falando de profecia, nós estamos falando do tempo do fim, nós estamos falando de tudo isso, mas Deus traz aqui alguns exemplos. Primeiro, paz de espírito. Olha aqui. Olha qual é a proposta de Deus. Ele sabia que isso nos deixaria assim, ansiosos, incrivelmente ansiosos para falar, para dizer, não, primeiro, paz de espírito. Né? Você vai ter circunstâncias difíceis. Nem sempre vai ser assim. Nem sempre você vai encontrar alguém com o coração aberto. Com certeza. Né? Por exemplo, ele usa aqui a expressão, não fiquem assustados, não tenham medo. Né? Que o coração de vocês não fique angustiado, vocês creem em Deus, creiam também em mim. Ou seja, é um elemento de confiança. Então não adianta você querer falar de profecia para alguém e você não acreditar nas profecias. E também aquela profecia não te trazer paz. Entende? Então, essa questão... Veja, Deus está sempre num paralelo. Nós falamos numa lição lá atrás, né? Acho que na lição 10, que dizia exatamente isso. Ou seja, vocês têm que ter cuidado. Tome cuidado para que você não caia. Né? E essa mesma questão. A profecia aqui está fazendo o mesmo desafio. Por quê? Porque o que nós vamos falar aqui nos próximos dias, da interpretação de Daniel 2, é que Nabucodonosor recebe essa informação, crê nessa informação, mas depois ele quer alterar. Ele diz, vamos alterar essa profecia, né? Isso. Até aqui a lição ela fala, né, que o desejo humano se sobressaiu ali, né? O momento, então, entrou o ego ali, como assim? Não, pera, eu entendi o que o Daniel falou, mas calma. Quero fazer algo diferente. Não vai acabar, não vai parar em mim aqui. E o que isso aconteceu ali, isso que aconteceu, né? Qual que é a relação desses fatos com a questão de adoração, de estarmos ali adorando o Deus verdadeiro? É que a profecia, ela é sempre dada, veja, é muito fácil estudar a profecia quando ela já passou. Sim, verdade. É muito difícil viver o tempo profético. Então, por exemplo, nós estamos vivendo um tempo profético. Você vê que a gente fica todo atrapalhado. Tem gente querendo marcar data, tem gente dizendo que é agora, tem gente dizendo que é amanhã, tem gente desistindo, tá demorando demais, tem gente dizendo que é 2025, 2026, 2027, teve gente lá atrás que marcou 22 de outubro de 1844, a gente tá sempre ansioso, porque viver o momento profético é diferente de estudar o tempo profético. Exato. Então, o que Nabucodonosor viveu aqui foi o seguinte, peraí, como? Medos e persas, ou seja, ele nem sabia que eram Medos e persas, mas ele disse, vai vir uma outra nação depois da minha, mas a minha nação é uma nação de ouro. Imagina, quem via a Babilônia naquela época, gente, a Babilônia era uma mega potência, quem imaginaria que poderia cair a Babilônia? Né? Quem ia aceitar isso? E ele disse, cara, isso não vai acontecer, isso não vai acontecer. Então ele tentou que não acontecesse, então ele quis dizer o seguinte, Daniel, obrigado pelo alerta. Valeu aí. Valeu pelo alerta, mas nós vamos corrigir isso, juntos. Daniel estava com ele. Você vê que veja, quando ele propõe a adoração de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdenego, que não aceitam
Ele falou, peraí, mas vocês tinham que estar comigo. Vocês não iam me apoiar? Não era uma coisa aleatória, porque fica parecendo que Nabucodonosor mandou matar por vaidade, mandou matar por charminho, mandou, agora tá... Não, era muito mais profundo. Eram líderes, ele se sentiu traído, entende? É uma traição. Então, viver o tempo profético é muito mais difícil do que estudar a profecia. Né? A gente não pode ter um espírito de julgamento, sob pena das novas gerações. Se nós não cumprirmos a missão, nos julgarmos, dizendo assim, puxa, né, eles viveram aquele tempo profético da volta de Jesus e não nos alertaram. E nós, por isso, estamos padecendo aqui hoje. Né? A questão da adoração, como você bem citou aí, Laila, ela é um ponto central. Por que ela se tornou um ponto central desses eventos precursores? Nós estamos falando de tempo de perseguição, com ameaças e execuções de morte àqueles que não atendessem a um modo específico de adoração. E quando a gente vai olhar na motivação que gerou a ordem, se fosse um caso dos amigos de Daniel. Sim. Então, Nabucodonosor ergueu uma estátua de 27 metros toda de ouro. Ele não aceitava a verdade ali revelada por Deus. Ele não aceitou que o reino dele passaria. Então, ele não aceitou e decidiu seguir. Aqui é um elemento de adoração de que ele queria ocupar o lugar do eu sou. Este é o ponto. E outra, a liberdade, por que a perseguição eles não estavam incomodados, não se sentiam ameaçados com o exercício daqueles que não queriam adorar, queriam adorar o Deus verdadeiro, não a estátua. É que este espírito de adoração, se cresce, se populariza, poderia ameaçar uma estrutura de poder. Então, é isso que me choca ao olhar esses exemplos. Você pega a perseguição do paganismo aos cristãos, que estavam perseguindo e matando aqueles que professavam seguir Jesus Cristo, contra o paganismo. Qual era o temor deles? O livro Grande Conflito traz um texto dizendo, eles temiam que o crescimento deles pudesse levar ao fim dos templos de adoração dos deuses. Então, em nenhum momento os cristãos estavam querendo destruir os templos e nem matar quem adorava os pagãos. Eles queriam convertê-los, porque o caminho era outro. Mas esta liberdade os incomodava. E aí, ameaçando essa estrutura de poder que existia, que levou eles a ameaçar e a criar uma regra para punir com morte aqueles que pensavam diferente. Então, você veja que não é a liberdade de escolha que é tolhida, ao contrário da proposta do reino de Deus. E a gente vê, já falo vai lá, pastor, mas a gente vê também a questão da fé, né? Que até a lição também fala dos 3 rapazes ali de confiar no que o Senhor iria fazer. Ou iria salvá-los, ou eles iriam realmente morrer, mas eles estavam adorando ali o Deus verdadeiro. Porque eles poderiam ter muito bem dado uma desculpa ali, né, na hora de, até a lição comenta, né, vou abaixar, vou limpar minhas sandálias, vou criar alguma coisa, mas não, eles tiveram ali sua experiência, seu momento de fé, de não, eu vou adorar o Deus verdadeiro, então não vou adorar a imagem, né? Laila, quando o primeiro filme de guerra foi gravado, foi uma grande decepção. Se gastou milhões e milhões para poder fazer esse primeiro filme. E era um filme com aviões. Pegaram os aviões mais velozes da época, o que tinha de mais incrível na época, só que quando as câmeras filmavam, era lento. E eles tinham contratado um meteorologista para poder ser assim, um céu limpo para poder gravar. E foi uma grande decepção. Por quê? Porque não tinha referência para calcular a velocidade dos aviões. Os aviões iam passando devagar e a câmera olhava para aquilo e dizia, que coisa mais sem graça. Porque não tinha uma referência. Até que veio contratar um meteorologista e ele escolheu um dia que tinha várias nuvens. E as nuvens, servindo de referência, deram a ideia de velocidade e o filme pôde ser gravado. Olha só. Entende? Então, a questão aqui é que a palavra de Deus, para nós, ela é a referência. E a luta está nesta referência. E essa luta de Nabucodonosor, do faraó, quando Moisés deu a profecia para ele, olha, vai morrer, olha, não, deixa o meu povo ir. Ele deixa, mas no meio ele diz, não, eu vou mudar essa profecia. E ele vai com o exército para atacar. E aí Deus faz o grande milagre da abertura do Mar Vermelho. E mata e acaba com o exército dele. Mas veja, o sentimento dele de relativizar a profecia, não, eu sou maior do que a profecia. E aí aqui a mesma coisa
aconteceu com Nabucodonosor. Eu sou maior do que a profecia. E isso pode acontecer, Laila, com você, comigo, com você que está assistindo. A gente pode relativizar a profecia. Ele disse, não é bem assim. Não, a palavra de Deus aqui é uma interpretação, aqui eu posso mudar isso. O mesmo espírito que tomou conta do coração de Nabucodonosor pode tomar conta do nosso coração. O mesmo espírito que tomou conta do coração de Faraó pode tomar conta do nosso coração. Porque esse espírito tem uma origem, Lúcifer. Sim. E a origem desse espírito, ele continua acreditando até hoje. Veja, ele não ia fazer guerra contra o céu se ele não achasse que ele pudesse mudar a profecia. Ele continua crendo. Por que vai haver o Armagedon? Por que Deus ainda há de vir e aplicar o fim dos tempos? Nós estamos falando sobre o fim dos tempos. Por que o fim dos tempos? Por que nós, como precursores do tempo do fim, não podemos esquecer que o espírito do relativismo é o espírito mais perigoso que pode tomar conta do povo do tempo do fim? Porque a profecia está aqui. Nós estamos estudando a profecia. E aí nós temos que escolher agora. E aí essa é a escolha que nós temos que fazer. Você vai ser Sadraque, Mesaque, Abdenego, Daniel, ou você vai ser Nabucodonosor, Faraó e Lúcifer? Não tem muito o que escolher. Não dá para relativizar. E o texto, quando as autoridades foram avisar Nabucodonosor que 3 não haviam se curvado, ele disse assim, alguns dos hebreus não se curvaram. Ou seja, vários haviam se curvado. Vários. Ele falou, alguns deles não. E aí, Laila, aqui que eu observo, essa história, ela é sempre utilizada para ilustrar o dia que a liberdade religiosa dos países que gozam da liberdade civil, né, de professar religião, vai terminar. Porque a Bíblia diz que ela irá terminar e voltará, então, a esse tipo de perseguição. Eu não gosto de tratar a liberdade religiosa apenas como direito civil. Porque até mesmo hoje, a maioria vive onde não há liberdade civil para professar a religião que cada um escolha. Sim. Só que há uma liberdade religiosa que grita aqui nessa história, que é a liberdade de escolha. A liberdade religiosa, enquanto direito civil, ela nunca foi predominante no mundo. Nunca foi. E vai ser cada vez mais restrita. Agora, a liberdade religiosa enquanto escolha a quem adorar, essa foi conquistada por Jesus Cristo no Calvário. E essa é garantida a todos e em qualquer circunstância. Porque nesses 3, Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles tinham perdido a liberdade civil ali. Mas a liberdade de escolha foi exercida. Eles falam assim, ó rei, Deus pode nos livrar. Mas saiba que ainda que ele não nos livre, a gente não vai se curvar a nenhum Deus que não seja ele. E eles 3 foram um exemplo muito interessante, porque eles se recusaram a adorar qualquer coisa que não fosse Deus. Cara, olha a amplidão disso para o nosso tempo hoje. Sim. Né? Qualquer coisa. Então nós estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de poder, nós estamos falando de relações humanas, nós estamos falando de conquista, nós estamos falando de trabalho, nós estamos falando de sonhos. Eles se recusaram a adorar qualquer coisa que não fosse Deus. Amigos, se isso não é um exemplo para nós hoje, eu não sei o que é. Exato. E aqui para a gente caminhar para o final aqui, né, da lição, tem muitas outras histórias ali que nós podemos estudar e linkar com esses eventos do fim. E até tem um momento aqui onde a gente entra em 2 pontos. A questão da centralidade do sábado e do domingo nos eventos finais, que foi até a pergunta que eu coloquei ali no começo, como que o sábado e o domingo eles entram nessa questão de adoração e para os eventos finais aqui no tempo do fim. Laila, eu queria convidar todos vocês que estão nos assistindo, quando terminar essa lição, todos estão convidados a ler Isaías 56. Okay. Isaías 56 é o meu capítulo preferido da Bíblia. Porque Isaías 56 é quando o profeta Isaías, e Deus não faz nada sem revelar os seus profetas, né? Quando Isaías revela o fim de todos os clubes privados do universo. Isaías 56 é Jesus decretando o fim de todos os clubes privados,
todos os clubes exclusivos que existem, todas as panelinhas da igreja, todas as panelinhas de política, de esquerda, de direita, de estrangeiro, de país desenvolvido, subdesenvolvido, todas as classificações. Isaías 56 é a maior quebra, e não tem como Deus ser mais real sobre isso, porque ele diz abertamente que a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos, todos, sem exceção. Então ele faz um convite aqui, ele faz um convite para todos nós, dizendo assim, ó, todos aqueles que fazem o que é certo e guardam o sábado. Olha que coisa incrível, nesse mesmo capítulo ele diz, e guardam o sábado. Para estes que têm o sábado como lugar onde eles se recuperam, onde se preparam para ter um encontro comigo, para esses que transformam o sábado, que é o dia de hoje, numa casa de oração, no lugar onde você se refugia. Para estes, eu darei nomes melhores do que filhos e filhas. O que é melhor do que filho e filha? Você entende por que Lúcifer se encarregou de mudar esse dia? Porque este é um dia de referência. Sim. E se eu acabo com a referência... Né? Laila, se eu acabo com a referência, eu acabo com o quê? Com o caminho. E se eu acabo com o caminho, ninguém chega lá. E se todo mundo se perde junto comigo. Essa é a estratégia. Então, por isso que Jesus diz... Todos aqueles que fazem o que é certo, que guardam o sábado, eles terão nomes melhores do que filhos e filhas. Isso, para mim, é o maior quebra e o maior pacto que nós temos. Para mim, não interessa mais nada. Isaías 56, Isaías 53 são o resumo de tudo aquilo que a gente pode falar sobre o que é a salvação. Né? Eu diria, fica marcado para mim, eu tomo como exemplo esse exemplo dos 3 amigos de Babilônia. Eles escolheram adorar a Deus, ainda que isso custasse qualquer coisa da vida deles, e não adorar qualquer coisa, né? Até mesmo a própria vida. É uma escolha baseada no amor. E o verso de não nos dê os espíritos de covardia, como nós começamos com esse verso, mas de poder, e o poder que não é o que vem de homens, é o que vem de Deus. E o amor tomando o de Cristo como modelo a ser seguido. E a moderação, uma característica que não está no ser humano pecaminoso. São 3 atributos que juntos não evitará o espírito covarde nessa hora. Né? E não é um pensamento suicida, como alguns podem comparar. Não é. Porque Jesus nos garantiu dizendo que aquele que amar a Ele mais do que a própria vida irá recebê-la. Então, não tem espírito suicida nessa escolha. Tanto não há, Éder, tanto não há, que essa lição me despertou para um detalhe que eu tinha me esquecido, eu não tinha passado batido nisso. E eu sou muito sensível a essas coisas, e a lição destacou isso. Quando Pedro estava preso ali, né, com uma sentença quase de morte ali naquela situação, de morte. Né, e o anjo teve que acordá-lo, ele estava dormindo. A certeza de que Deus estava com ele, a certeza de quem tem uma profecia, a certeza de que tem um Deus em quem ele crê, a certeza, irrelevante. A Pedro acorda, ele diz, opa, já? Cara, é uma coisa assim para mim incrível. Verdade. Ou seja, esse espírito, fiquem tranquilos, né? A sua redenção se aproxima. Esse é o bem de maior valor e mais buscado. Numa sociedade onde a ansiedade é uma doença generalizada, nada é mais buscado pelo ser humano do que esta paz. Essa tranquilidade. Bom, nós estamos aqui no final da nossa lição número 12, com o título Precursores dos Eventos Finais. Vemos aqui os nossos pontos onde nós aprendemos, o que nós aprendemos na lição 12. Mas olha, você precisa estudar essa lição porque ela tem uma riqueza muito grande de detalhes e pontos importantes para aprendermos ainda mais e estarmos preparados para esses eventos finais, para esse tempo do fim. E para a gente finalizar aqui, peço então para que possa orar para a gente, doutor, por favor. Claro. Oremos. Grandioso Pai, louvamos a Ti, Senhor, por lições maravilhosas e sinais tão claros que o Senhor nos deixou para aumentar a nossa fé na Sua palavra, nos Seus planos. Nós queremos dizer como Seus filhos, ó Pai, somos gratos e cremos nisso, que o Senhor aumente a nossa fé, nos mantenha firme nos Seus passos e possamos exercer com liberdade, com serenidade,
o direito de escolha a quem adorar, que é o Senhor acima de todas as coisas. E o fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Ficamos aqui no final, nesse estudo número 12, e aqui fica o convite para você estar atento na próxima semana com o próximo estudo. Que bom que você esteve com a gente aqui até o final. Não esqueça de inscrever, comentar aqui o que você achou dessa lição 12, escreve de onde você veio para a gente ver também, e esperamos você no próximo estudo.